Veja um gráfico dos jogadores da NBA que fazem pelo menos 20% de seus arremessos na área de meia distância curta. Brunson dançando, por trás das costas, arremessa, converte. Um dos arremessos mais difíceis e ineficazes do basquete. Entre esses 9 jogadores, Brunson, com 1,85 metros descalço, está entre atletas muito mais altos, acertando 49% dos arremessos em uma área onde sua altura deveria impossibilitar tal desempenho. Na verdade, entre esses mesmos 9 jogadores, Brunson também tem a maior eficiência na área de meia distância longa, acertando impressionantes 52% de seus arremessos em uma região da quadra que a maioria dos times considera o pior arremesso do basquete. Mas não é só sobre sua habilidade em arremessos difíceis ou a quantidade que tenta. É sobre jogar um basquete em que ninguém esperaria que alguém do tamanho dele se destacasse. É sobre Jalen Brunson se tornar um dos melhores jogadores do mundo sem dominar o que a sociedade espera de um armador da NBA nos dias de hoje. Se você olhar quantas vezes ele realmente infiltra até a cesta e tenta uma bandeja e comparar com outros armadores, Brunson tenta cerca da metade das vezes em relação aos seus colegas. Na teoria, toda equipe busca isso, pois mais bandejas indicam que estão quebrando melhor a defesa. Mas Brunson faz isso do jeito dele. O jogo dele é a personificação da contracultura. É blasfemo, mas de um jeito bom, e não há jogador melhor para representar Nova York. Vamos analisar a ascensão incomum de Jalen Brunson, de escolha de segunda rodada e coadjuvante em Dallas, a superastro de franquia no maior palco da NBA. Com a 33ª escolha no draft da NBA de 2018, o Dallas Mavericks seleciona Jalen Brunson, da Universidade de Vila Nova. Se existe uma série que você pode apontar como a primeira grande atuação de Brunson, tem que ser a primeira rodada dos playoffs de 2022 contra o Utah Jazz. Nesse ponto da carreira de Brunson, ele ainda jogava sob a sombra de Luka Doncic, e durante toda aquela temporada, eles o testaram como ala armador para jogar ao lado dele. Então a tragédia aconteceu. Antes dos playoffs, Luka teve uma distensão na panturrilha no último jogo da temporada regular, o que o tirou dos 3 primeiros jogos dos playoffs. Na época, os Mavs ainda não tinham passado da primeira rodada após 2 derrotas seguidas para o Clippers e corriam o risco de repetir o resultado. O Jazz era um time mais consolidado, tendo sido o time de melhor campanha no ano anterior. Sem Luka, todas as atenções se voltaram para o inexperiente Jalen Brunson. O que era uma história de azarão, logo virou o surgimento do mais novo superstar da NBA. Embalado numa sequência. Por que não? Olá, olá. Brunson explodiu na cena em seus primeiros jogos de playoff como titular. Uma bomba de 41 pontos no jogo, 2 seguida de 31 pontos no jogo 3, enquanto ele ia de igual para igual com Donovan Mitchell. Não podemos subestimar o quão incrível foi isso. Brunson era um jogador de apoio, mas ainda assim superou um All-Star perene. Além da pontuação, porém, o maior destaque veio da postura que esse jovem demonstrou. Para muitos fãs de basquete, foi a primeira vez que vimos Jalen Brunson jogar, e pela postura dele, nem parecia que era sua estreia como titular nos playoffs. A melhor forma de medir isso é por uma estatística muitas vezes ignorada: os turnovers. Brunson teve uma média de quase 28 pontos por jogo, mas cometeu apenas 4 turnovers no total. Você ouviu certo, ele teve só 4 turnovers nos 6 jogos, mostrando um controle absurdo do ataque para alguém com tão pouca experiência. Sua baixa taxa de turnovers sempre foi uma característica forte do seu jogo. Isso também se destacou durante seu tempo em Nova York, independentemente da defesa enfrentada. Brunson tem drible firme e corpo forte, mantendo equilíbrio, absorvendo contato e sem perder a bola. Foi também a primeira vez que seu trabalho de pés ganhou reconhecimento nacional. Brunson na linha do lance livre, fingiu o arremesso, quase passou por baixo de Whiteside. Nenhum armador do seu tamanho tem esse nível de tato quando se trata de uma enxurrada de giros e de manipular ângulos a seu favor. Brunson é rápido, mas nunca teve o mesmo atletismo explosivo de alguém como Anthony Edwards ou Donovan Mitchell. Assim, precisou criar e dominar suas próprias técnicas. Essa série contra o Utah foi um prelúdio do que o mundo acabaria vendo em Nova York. O jogo físico que ele gosta de enfrentar.
a liderança e a precisão ao pontuar, inclusive nos arremessos que ele sempre apreciou. Existe uma vantagem natural para um cara com o porte físico dele. Com 1,85 metros e envergadura de 1,93 metros, o armador consegue manter a bola mais próxima do corpo. Com seu controle de bola e alto QI, Brunson tem uma das menores taxas de perdas de bola entre os principais armadores. Isso é consistente desde Dallas e todas as temporadas em Nova York. Uma taxa de desperdício de bola inferior a 10% é impressionante dado o quanto o ataque depende dele. Talvez isso não devesse ser uma surpresa. Relatórios de olheiros antes do draft o descreveram como um armador pronto para a NBA, com maturidade e alto QI de basquete. A hesitação vinha principalmente de sua baixa estatura, pouca defesa e por iniciar a temporada de novato aos 22 anos. Mesmo indicado aos principais prêmios e eleito para o primeiro time em várias categorias, Brunson caiu para a segunda rodada. Em meio a armadores altos, muitos arremessadores de três, pivôs dominantes e alas versáteis no basquete universitário, o perfil de Brunson não atendia aos critérios das demais equipes. Chega o momento em que sua carreira se encontrou em uma encruzilhada, o verão de 2022. Após playoffs bem-sucedidos em Dallas, chegando às finais de conferência, duas grandes questões surgiram sobre a agência livre de Jalen Brunson. Ele tem potencial para ser o principal jogador de uma franquia? Vimos ele liderar brevemente os Mavs sozinho, mas a amostra de Brunson jogando sem Luka em quadra foi muito pequena. Talvez os Mavs achassem que ele era substituível. Segundo, quanto ele valia no mercado aberto? Em geral, ao assinar um contrato de novato, o time pode igualar ofertas para manter você, mas Brunson foi uma exceção. Ele foi escolhido na segunda rodada e, após o fim do contrato de novato, tornou-se agente livre e restrito, podendo se juntar a qualquer time. Por isso, ele já conversava com a diretoria dos Knicks há tempos devido à ligação com seu pai, Rick Brunson, e com o presidente dos Knicks, Leon Rose. Foi, você sabe, praticamente aliciamento. Isso confirmou que Brunson iria mesmo para Nova York. Os Knicks lhe ofereceram um contrato de mais de 100 milhões, inicialmente considerado exagerado devido às dúvidas sobre ele ser a principal opção do time. Na verdade, aquele contrato inicial que ele assinou para ir para Nova York, junto com sua extensão alguns anos depois, acabou se mostrando um dos acordos mais vantajosos para o time de todos os tempos. Ao abrir mão de dinheiro, os Knicks conseguiram montar um time para brigar pelo título ao redor dele. Em 2026, ele ganhou menos dinheiro do que Jalen Suggs, De'Aaron Fox e Michael Porter Jr. Você nunca vê esse tipo de redução salarial de um jogador franquia nos dias de hoje, mas o desejo de Brunson de vencer superou qualquer outra coisa. O que se seguiu foi o melhor período do basquete dos Knicks desde os anos 1990, já que Brunson superou todas as expectativas dos torcedores e se tornou definitivamente o rosto da franquia. Infelizmente, ao longo dos anos, a imagem de Brunson como jogador sempre gerou divisões. Por outro lado, torcedores dos Knicks acham que ele não recebe o devido respeito. Até agora, Brunson nunca foi escolhido para o primeiro time da NBA. Ele nunca ficou melhor que um distante quinto lugar na disputa pelo MVP. Isso foi lá em 2024. Brunson nunca foi realmente considerado um candidato sério a MVP, e parte disso é que os recordes deles na temporada regular não foram super impressionantes. Além disso, Brunson não exibe números tão impressionantes quanto outros candidatos a MVP. Ele não é um pontuador hipereficiente de 30 pontos por jogo como Shai. Ele não enche a súmula com triplos duplos como Jokic ou Luka, nem tem o porte físico e a dominância nos dois lados da quadra como Giannis ou Wemby. Mesmo como armador, ele não se destaca em coisas que são fáceis de perceber como seus passes. Brunson tem ótima visão de jogo, e sua baixa taxa de turnovers vem de sua abordagem calculada. Ele nunca fará um passe chamativo, mas quase sempre fará o passe certo. Brunson agora, rápido, Bridges confere os pés, arremessa. Como jogador focado em pontuar, seus passes acabam ficando em segundo plano. Ele só passa a bola por necessidade, quando não consegue encontrar o ângulo certo para ter um bom arremesso. Não há nada de errado com isso, porque está claro em vários playoffs que o Knicks foi montado de uma forma que depende da capacidade de pontuação do Brunson, talvez até demais. O estilo de jogo dele às vezes é criticado. Mas você conhece o ditado, todos são melhores que Jalen Brunson até precisarem provar que são.
Em quase todo playoff, Brunson supera as estrelas rivais, mas quando começa uma nova temporada, todos esquecem disso. E Brunson continua lá embaixo, na linha de frente. Apesar disso, muitas vezes o estilo de jogo do Brunson foi difícil de assistir. Quando ele erra arremessos difíceis, fica feio. O ataque parece péssimo quando ele erra arremessos, especialmente após o Knicks perder para o Pacers em 2 pós-temporadas seguidas, já que o jogo individual não funcionou. Brunson, que faz uma finta e arremessa em movimento. Sob o comando do técnico Mike Brown, no entanto, ele nunca abandonou o Hero Ball do Brunson. Em vez disso, ele encontrou uma maneira de torná-lo melhor. O ataque dos Knicks melhorou com mais movimentação dos jogadores sem bola. Coisas simples como Mikal Bridges ou OG Anunoby cortando para a cesta e estando no lugar certo para receber um passe. Isso amplia o jogo dele quando os companheiros seguem seus movimentos em vez de ficarem parados. É um grande diferencial quando Brunson pode passar a bola ao ficar preso em vez de forçar um arremesso ruim. Ou rodar a ofensiva pelo Towns e deixar o Brunson jogar a partir dele, aproveitando também a visão de jogo subestimada do Towns. O Brunson Hero Ball ainda surge nos quartos períodos, mas é bem mais eficaz quando o time todo colabora, algo que não ocorria na época do Tom Thibodeau. Bloqueio pelas costas. James Harden precisa saber que esse bloqueio está vindo. Isso o torna um jogador único. Que outro time monta um elenco competitivo em torno de um armador baixo focado no jogo de média distância? E quando não estava funcionando antes, com tantos críticos achando que ele não podia ser a principal opção, o time ignorou isso e apostou ainda mais, se comprometendo totalmente a construir o time em torno do Brunson. Até mesmo abrindo mão de todo o seu futuro para encontrar o melhor jogador para complementar o Brunson. É loucura dizer que o Knicks de 2026 é parecido com os Sixers de 2001. O ano em que Allen Iverson levou seu time às finais com um elenco feito só para ele, algo inédito na época para um armador de 1,83 m. Considerando que Brunson teve mais pontos no último quarto desde 2023 e dominou todos os últimos quartos durante os playoffs de 2026 até chegar às finais, talvez o Knicks estivesse certo o tempo todo. O arremesso de 3 pontos de Brunson é respeitável, mas não se destaca. No papel, ele é um ótimo arremessador de 3 pontos com bom volume e aproveitamento. Assim como seu passe, o arremesso de 3 de Brunson é uma ferramenta, não uma característica do seu jogo. Ferramenta que ajuda a alcançar seus melhores pontos, normalmente arremessos próximos ou de média distância. É curioso pensar assim. Hoje em dia, um jogador usar de propósito o próprio arremesso de 3 pontos como isca para fazer um movimento difícil e buscar um arremesso ainda mais difícil. Brunson é a exceção. Brunson avança sobre Champ Penny, recua e acerta seu primeiro arremesso da noite. Às vezes, é melhor que sua primeira opção não dependa tanto do arremesso de 3 pontos, pois estrelas frequentemente exageram e deixam de usar seus pontos fortes ao aceitar o arremesso que a defesa deseja. Brunson, porém, quase nunca facilita para seu marcador. Eles precisam defender do modo tradicional, movendo os pés para acompanhá-lo. Brunson não é um jogador perfeito, está longe disso. E como todo o repertório de arremessos dele consiste nos arremessos mais difíceis do jogo, sempre vai ter noites em que ele vai arremessar mal. Ele sempre será explorado em alguns jogos, mas os Knicks já sabiam disso ao apostar nele. Como outros jogadores imperfeitos, negociaram considerando suas fraquezas. E o resultado? O elenco mais completo dos Knicks que eu já vi desde que nasci. De escolha de segunda rodada jogando ao lado do Luka a se tornar o rosto de uma franquia que mais ressurgiu em toda a minha vida. Não existe nenhum superstar que tenha passado por uma trajetória parecida com a dele ou que jogue do jeito que ele joga. É isso, pessoal. Comentem o que acham do Jalen Brunson. Vocês acham que ele vai alcançar o auge do estrelato algum dia? Me contem aí nos comentários o que acharam. Muito obrigado por assistirem, espero que tenham gostado do vídeo. Nos vemos na próxima. Valeu!